Olá, boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba e também a você que está no Facebook ou no YouTube nos acompanhando, aquele olá de sempre, né? E o grato pelo carinho de todos, com licença para eu poder entrar na sua casa, no seu serviço, onde você estiver, no ônibus, vendo a gente através dos aplicativos, também das redes sociais, né? Então, muito obrigado de sempre. E nosso programa está começando, o programa das 6 desta terça-feira, dia 15 de maio de 2018. Hoje é o dia do e da assistente social, né? Uma profissão muito importante aí para as relações humanas, né? E para a promoção da igualdade, dos direitos também. Então, um abraço a todas as assistentes sociais, tem tantas e tantas amigas, né? Eu posso elencar. Um abraço a Silmara, no Jardim Santa Teresa, Maria Teresa Pauric, né? As amigas aí da Áquila, né? do CREAS, e as amigas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que também são assistentes sociais, né? E atuam em prol da nossa sociedade. E hoje também é o dia do gerente bancário. Antigamente era mais bem visto, né? Hoje os bancos estão esfolando aí a pele do cliente, então o gerente bancário tem muita dor de cabeça, né? Mas tem aquele gerente que mantém toda a cordialidade, o bom atendimento, né? O respeito, e também procura orientar o cliente da melhor forma possível. Nós temos bastante instituições bancárias na nossa cidade e temos ótimos profissionais comandando essas instituições. Recadinho que nós temos aqui, hoje tem a abertura da exposição de arte VR Stencil do nosso amigo e grande artista taubatiano, o Valdir Rodrigo. Começa agora às 19 horas, é lá na rua Dr. Jorge Winter, número 115, né? Então, esse espaço artístico vai estar recebendo essa obra do nosso amigo Valdir Rodrigo, ele que em breve, agora em junho, estará indo para a França expor os seus trabalhos, né? O Valdir faz parte aí do movimento artístico da cidade e tem trazido obras, né, de representação importante, né, para a valorização da cultura negra, de ícones nacionais e mundiais, né, fazendo uma releitura desses trabalhos, né, e também visões sobre o mundo, né? Quem não passou por algum canto da cidade não viu ali o Taubaté is Beautiful, né? Quem não viu o Mazzaropi misturado com a estátua de Davi, né? Do Michelangelo. Então, são alguns trabalhos realizados aí pelo Valdir Rodrigo e também, né, isso ele junto com o coletivo e também várias obras que ele tem feita de forma individual, né? Temos lá o Chacrinha na comunicação, tantos e tantos outros, né? A Merle Mou está ali próximo à Avenida Visconde Rio Branco, ali, se não me engano, Unibanco, né? Então, próximo onde é a Faculdade de Letras, né? Então você consegue enxergar a obra desse grande artista pela nossa cidade. Então, esses são os recados. Vamos lá prestigiar o nosso artista aqui taubatiano. E falar em evento, no sábado agora, Taubaté vai receber uma importante atividade, né? E que na cidade está sendo organizada aqui pelo Grupo de Escoteiros do Afro Brasil. Estou recebendo aqui os chefes Antônio Nelson Gomes, o chefe Gustavo Davi, o lobinho João Pedro Gouveia e a escoteira Kailane Cardoso Camisote. Então, antes deles contarem que atividade é essa, primeiro, boa noite de vocês. Boa noite. Muito boa noite. Bom, aí está o pessoal. Que evento que é esse que vai acontecer, chefe Nelson? Agora no próximo sábado, no período da manhã aqui em Taubaté. A atividade, na realidade, é a nível nacional, né? Todos os escoteiros do Brasil vão estar reunidos. E essa atividade é conhecida como Educação Escoteira. É uma parceria da União dos Escoteiros do Brasil, conjuntamente com o sistema de educação brasileiro, né? Para fazer com que os escoteiros vão até as escolas e a gente faça essa parceria de educação entre as escolas e o movimento escoteiro, né? Então, os jovens que são do nosso grupo estarão indo nesse sábado
Essa atividade, especialmente, acontecerá na Escola Marilac, né, nesse ano de 2018, no período da manhã. E o que ocorre? Dessa atividade surgirá novas possibilidades de a gente estar fazendo essa mesma atividade com outras escolas. Perfeito? Bacana. É a segunda edição, né, o chefe Gustavo, que está sendo realizada, né? Isso. E como que foi criado esse projeto, né, que atinge o Brasil todo, né? Como foi criado isso? Esse projeto ele é a segunda edição, como o senhor falou, e ele foi criado através dos escoteiros do Brasil, né, dos escoteiros do Brasil, para o em prol mesmo de levar o movimento escoteiro para dentro das escolas, né? A gente atingiu cerca de 1.200 instituições no ano passado, isso a nível nacional, né? E a gente está com prospecção ainda de mais ainda. 1.200 instituições em todos os estados brasileiros? Em todos os estados brasileiros. Olha que maravilha, né? E como que foi a atividade do ano passado? Ano passado foi no Colégio Max, né? Um abraço pessoal do Colégio Max, todos que esqueceram o nome deles vão brigar comigo, né? Mas o professor lá, a gente boa pra caramba, acabei esquecendo o nome do coordenador, mas está convidado para voltar aqui no nosso programa, já teve aqui no programa de vocês. Como que foi a atividade do ano passado aqui? A atividade do ano passado ela teve bastante recreação com os jovens, né, de lá. A gente colocou um pouquinho o gostinho do movimento escoteiro. A gente fala que é um mosquitinho que tem, então a gente pegou lá, levou um mosquitinho lá e a gente conseguiu influenciar lá alguns jovens para estar entrando dentro do nosso movimento e levou a nossa alegria, né, a nossa determinação aí, nossa fraternidade lá para dentro do Colégio Max. A Kailane e o João Pedro foram esses que o mosquitinho azul, né, literalmente, picou e tiveram vontade de fazer parte do grupo escoteiro? Sim, porque ele já foi, daí eu quis também fazer porque meu pai apresentou, eu quis fazer. O que mais chamou a atenção a primeira vez que você viu o grupo escoteiro? Eles fazendo a saudação e promessa. E a Kailane? Eu conheço o escoteiro desde pequena. Nos dias da amizade, meu primo, que é um escoteiro, normalmente me levava. E no ano passado, se eu não me engano, dia 4 de outubro, eu fui visitar a AMAN com esse grupo. E nisso eu me apaixonei pelo escotismo. E foi isso que me influenciou a entrar no grupo. Eu fiquei enchendo o saco da minha mãe, literalmente, para ela me colocar. E desde então, tô firme. Aqui de Taubaté, quantos grupos participam? Só vocês? Tem mais outros grupos? Como que é? Então, cada um dos grupos, eles vão fazer uma interação com uma determinada instituição, certo? Poderia ser feito de forma unida de todos eles se for uma instituição maior, né? Como na realidade, quem trouxe a Escola Marilac foi a mãe do João Pedro, né? Ela fez a proposta, que ele estuda no Marilac, e achou bastante interessante que nós levássemos para os colegas dele, né, esse conhecimento. Ele influenciou bastante, por isso hoje ele está aqui para participar com a gente. Então, o que acontece? Nós em Taubaté nós temos ao todo 6 grupos escoteiros e uma tropa autônoma, certo? Essas outras unidades escoteiras possivelmente estão fazendo as atividades da mesma forma que a gente, vão estar atuando em outras unidades escolares, certo? Para desenvolvimento. O que ocorre é o seguinte, que como tem uma dinâmica própria para a educação escoteira, então a gente não sabe exatamente qual as escolas hoje que vão estar sendo atendidas pelos escoteiros nessa atividade que é a nível nacional, certo? Mas o que acontece? É muito simples, que uma vez que toda a comunidade, sabendo que o escoteiro está com essa proposta, para os anos futuros procurem as unidades escoteiras para que a gente esteja fazendo essas atividades. Porque no ano de 2019, nós já temos uma proposta de uma outra escola que tem interesse, né? Então o ano de 2017 foi a Escola Max, esse ano de 2018 está sendo a Escola Marilac e a gente já tem uma proposta para 2019. Mas nada impede que outras escolas procurem as unidades escoteiras para que seja feito através deles. Como que é feita essa avaliação da escola para poder se candidatar?
a inscrição propriamente dita, Isso. é uma questão de parceria. Existe um documento que é emitido pela própria União dos Escoteiros do Brasil e através daqueles pré-requisitos que são bastante simples, espaço físico, disponibilidade de tempo, divulgação para que esses jovens estejam lá participando, que um dia de sábado nem todas as escolas têm disponibilidade de estar com o seu efetivo dentro da escola, né? Que essa atividade ocorre na grande maioria aos sábados. Então teria essa necessidade da parceria da escola com um grupo escoteiro propriamente dito. Quer dizer que essa ação envolve a participação dos integrantes do grupo escoteiro e dos estudantes de todos os níveis da unidade escolar, isso? Exatamente. Bom, você falou aí do João, que ele foi aí o mentor de fazer essa parceria, essa ponte, né, João? Como que está a expectativa lá dos colegas, pessoal da escola, os amigos? Você fala, sábado vai ter atividade do Grupo Escoteiro Brasil aqui, de nível nacional. O que eles têm falado para você? Eu tinha levado bilhetes para eles virem conhecer os escoteiros de Ar Brasil e veio dois irmãos. Eu agora estou convidando mais, que na escola deu um bilhete junto com um cartãozinho e quando estava vindo para cá de uniforme, todo mundo achou legal, eu estava ligando para a mãe para me assistir. Daí eu convidei eles, daí eles quiseram vir. Quantos alunos tem lá na sua escola, por período? Acho que uns 15. Da escola inteira. Na escola inteira? Não, só sala é 15, né? Da escola é 15. Vocês têm essa ideia de quantos alunos serão envolvidos? A escola passou para a gente um efetivo de aproximadamente... Nessa atividade, né, nessa atividade que ocorreu dessa participação, vai ser em torno mais ou menos 120 alunos, que é somente de uma faixa etária, né, que vai estar disponível, assim, que vai estar uma atividade dele acontecendo e a gente vai ter a nossa atividade lá. Aí uniu essa atividade, eles já teriam já, e aí uniu mais na programação dele a nossa educação escoteira. Bom, já que a gente está conversando sobre a escola, eu queria saber aí da Kailane, né? Qual foi o impacto, Kailane, a partir do momento que você entrou no Grupo Escoteiro do Ar Brasil, no seu rendimento escolar, na sua postura dentro da escola, teve alguma diferença ou não? Sim, teve. Até no meu comportamento, não só dentro da escola, como em casa, eu comecei a focar mais nas coisas, estou estudando agora o dia inteiro, quase não paro em casa. E o meu rendimento escolar mudou bastante, eu aumentei minhas notas. Estou uma aluna boa agora. Porque antes não era? Era, mas não um ponto tão bom. As minhas notas de 7, 7,5 aumentaram para 8, 9. Estão melhores. Eu acho que, em síntese, né, os grupos escoteiros trazem isso, né, essa valorização da educação, né, essa questão da disciplina também, né, e de trabalhar a cabeça do jovem para mudar, né, até esse tipo de postura. O aluno é meio relapso na escola e tal, e quando entra no grupo escoteiro, muda, né? Vocês têm tido feedback a respeito disso também dos integrantes? Como que tem sido feito esse trabalho com vocês? Historicamente, né, o escotismo colabora e muito com a família, com as escolas, porque nós somos um auxílio a essas instituições, né? Nós não substituímos a escola, nem a família, então nós agregamos valores a essas instituições. Então uma coisa que a Kailane falou bem interessante é o seguinte: lá a gente desenvolve várias atividades que fazem com que vocês jovens se animem a serem protagonistas do seu próprio ensino, entendeu? Então, às vezes um jovem, como o João, ele desenvolve a atividade, mas tem uma certa timidez, ele não desenvolve uma determinada coisa, devido aos jogos, ao método escoteiro, ele faz com que o jovem se desprenda, fica um pouco mais descontraído. Isso leva ele a uma qualidade melhor na própria educação, uma maior participação na educação dele. Que jogos são esses, chefe Gustavo, que vocês realizam assim, que desperta essa vontade no aluno, não só de
ter essa mudança de disciplina, de comportamento, mas também de continuar no grupo escoteiro? A gente tem uma base, né, que é aprender fazendo. Então a gente pega essa ideia e a gente coloca para o dia a dia do jovem, para cada sessão que ele tiver, e a gente vai fazendo, buscando o caráter, o afetivo, o físico, porque a gente sabe que a sociedade, na família, a escola, às vezes ela não consegue atingir todas as áreas que a gente precisa, né, para a gente colocar um bom cidadão na nossa sociedade. Então a gente às vezes procura identificar aquilo no jovem e a gente trabalha aquilo ali. Então a gente vai dar jogos, pega-pega, que é uma coisa mais afetiva, a gente vai ter aquele momento mais espiritual, vai pegar mais a parte de espiritualidade, vai ter aqueles jogos que é famosos jogos do Kim, que é mais a parte intelectual, né? São jogos que vão ativar alguma coisa nele que talvez está apreensivo, né, para o jovem. Então a gente identifica, né, a gente tem, eu posso falar isso por coisa própria, porque eu fui jovem e hoje eu sou chefe. Continua sendo jovem, hein? Hoje é chefe. O João, como a Kailane, que também era jovem, e aí fui toda a minha parte, toda a minha faixa etária, fui cada vez me evoluindo e hoje eu sou voluntário, né? Então eu acredito naquilo, então não é uma coisa que vai se fazer assim em vão. Você tem que acreditar naquilo ali, então você consegue identificar através de curso, através de bater papo com outros chefes, passando relacionamentos, que você vai ter essa visão para identificar o jovem, para formar um bom cidadão. Chefe Nelson, um complemento? Espetacular a explicação dele, né? Porque o que acontece? Os pais são os grandes colaboradores com esse trabalho, né? E que nem você perguntou como que faz. Ele jovem, o pai dele participava, passava para mim. Eu fui chefe dele, no caso, né, durante um tempo. E a mesma coisa acontece com os pais do João, quando apresentam para o chefe dele: olha, ele melhorou na escola com isso. A gente vai dentro da possibilidade, apresentando as melhorias e adaptando para cada realidade. Uma coisa que a gente comenta muito é que a cada período nós temos novos grupos. É um grupo totalmente novo. Porque esse jovem, essa jovem dá uma cara para o grupo. Passou 1, 2 anos, nós temos um grupo com outra cara, porque são novos jovens, com novos valores, novas ideias, e nós temos que nos adaptar à realidade que está acontecendo ali. E agora eu pergunto, né, a instituição escoteira é tradicional, né? Secular já, né? Secular. Tem mais de um século, né? Eu nem lembro mais de cabeça quanto, mas... E como que vocês conseguem aliar a tradição a essa demanda do jovem hoje, que é o avanço tecnológico cada vez mais crescente, né? Essa enxurrada de informação que o jovem recebe, e às vezes chega ali, tem que largar tudo, largar o celular, né? Largar o celular do lado, né? Deixar o mundo, o externo do portão para fora, né? E ali trabalhar em grupo. Como que você tem feito isso? A forma bastante simples, até o Gustavo, eles mesmos podem estar elucidando, é o seguinte: nós temos a formação, nós temos um grupo de leitores, estudiosos, que são a nível do Brasil, a nível do Estado, que percebem isso, transferem isso através de cursos para nós, quanto chefes voluntários. E a nossa percepção de cada jovem mesmo, né? Daí para cada um a gente tem uma forma de atuar. Aqui nós estamos com duas categorias, eu posso chamar, diferentes do escoteiro, 3, né? Chefe, lobinho e escoteiro. Como que é cada uma, para a gente ter uma noção, essa hierarquia dentro do escotismo? Isso é importante. Eu vou falar do lobinho, daí depois você explica do escoteiro, que é o que você trabalha. O lobinho, o jovem começa sempre no movimento escoteiro a partir dos 6 anos e meio, né? Então, ele entra, faz toda uma parte documental tal, e pode começar a participar das atividades. Tem, lógico, uma entrevista com os pais e junto com os jovens para ver o nível de interesse. E eles vão fazendo várias atividades que são progressivas, atraentes, lúdicas, através de jogos, de viagens, de passeios,
aqui, por exemplo, uma coisa que eu nunca fiz, eles já fizeram, é que eles conhecem todos os museus de Taubaté. Né? Eles fazem essa parte educacional que muitos dos taubatianos nem conhecem os seus estabelecimentos de cultura, de tudo isso. Pois é, eu trouxe o Fernando aqui, né, que é o gerente aí da divisão de museus de Taubaté, né, da área de museus, corrigindo, né, Fernando, já subiu um pouco mais aí a questão. Ele falava pra gente que são 9 museus em Taubaté e a gente não consegue citar 3, né? Com certeza. E daí o jovem conhece tudo isso e vai progredindo até chegar na faixa etária de 11 anos. Daí quando chega com 11 anos, ele faz todo um cerimonial especial, que é um cerimonial de passagem, onde ele passa do ramo lobinho, que ele passa para a terra dos homens, que a gente chama, né? Que a parte do lobinho vem do filme do Mogli, da história do Mogli e tudo, onde são lobos, e todos os chefes não têm nomes de chefes, eles têm o nome dos personagens. Então tem a Aquelá, que é a chefe, aquela coordenadora, tem a Balu, que é a contadora de história, e assim cada um dos personagens são apresentados ali na personagem de um chefe. Daí quando eles chegam com 11 anos, na idade de 11 anos, eles passam para o ramo escoteiro. Daí o Gustavo pode explicar melhor. Ele vem ou pelo lobinho, né, ou uma ascensão linear, né, que é direta. Ou ele veio de fora também, o mesmo processo, é feita uma entrevista com um jovem, ver o nível de interesse dele, para ele entrar. O ramo escoteiro, ele é onde você tira aquela proteção do jovem, né, vamos falar assim, de histórias e tal, a gente passa ele mais para o desafio, né, para a aventura, na verdade, para aventura. Então ele vai acampar, ele já não dorme mais só dentro de lugares fechados, ele vai procurar fazer uma progressão assim, mais com desafio, mais as aventuras. Né? E aí são jovens entre 11 e 14, 15 anos, 14 anos e meio, e eles são levados a fazer a aventura. Né? Aquilo, então, igual eu falei anteriormente, que a gente busca todos aqueles lados da sociedade que a gente busca para um cidadão perfeito, e a gente trabalha isso durante esse tempo, assim, que vamos colocar assim, que a gente consegue desmistificar algumas coisas para ele. A gente e aí eles têm as especialidades, têm as projeções pessoais dele, e assim eles vão fazendo. E aí depois ele passa para o sênior, que é a área que o chefe Nelson trabalha. Sim. Então, na área que eu trabalho com jovens que são de 14 anos e meio, 15, até os 18 anos incompletos, né? E daí o que acontece? É a faixa etária que é muito interessante, porque é a área que eles já vêm com uma curiosidade muito grande quanto escoteiro, quanto sênior, eles querem realizar aqueles sonhos, aquelas ideias. Então é um momento onde eles desenvolvem os desafios. Então eles querem fazer caminhadas de grandes distâncias, querem atingir pontos altos. Aqui na nossa região nós temos o Pico dos Marins, que é bem próximo da gente. Aqui a Pedra do Baú é um local que eles visitam, a gente visita bastante, né? Então esses desafios que nós fazemos dentro de uma forma muito segura, né? Eu comento com os jovens assim: aproveitem para fazer essas atividades dentro do movimento escoteiro, porque aqui tem todo um método próprio para a segurança deles, né? E daí o que acontece? Nós percebemos que esses jovens se apropriam desse raciocínio e levam para a sociedade essa filosofia de fazer uma atividade de aventura, uma atividade de esporte, mas sempre com segurança, com valores escoteiros, de fraternidade, de amizade, de camaradagem, né? E levam isso para a vida. Porque passando dos 18 anos, eles vão para um ramo que ele é o ramo pioneiro, né? No ramo lobinho, eles têm um lema que é melhor possível. No escoteiro e no sênior, nós temos um outro que é sempre alerta. Quando vai para o pioneiro, eles entram numa faixa que é conhecida como servir. O lema deles é servir. Então isso é importante, que esses jovens, na faixa de 18 anos aos 21 anos,
eles vão trabalhar em prol daquilo que eles receberam ao longo de todo esse tempo. Vamos perguntar aqui para o João Pedro, né, João? O chefe, vocês estão falando dos desafios, né? Quais são os desafios que você mais gosta de fazer? E aquele desafio que você fala assim, hoje vai ter esse desafio, né? Eu não estou afim de fazer. Ah, todos são legais porque... Não sei porquê, mas todos são legais. Nunca eu reclamei de um que todos me ajudaram muito na vida e na escola. Porque tem Kim, que é... Tem o cara... a pessoa, ele pega alguma coisa, ou você tem que experimentar ou cheirar alguma coisa, tem aumenta a habilidade de alguma coisa que você fez nessa atividade. Kailane também tem algum desafio assim que ela mais gosta? Tem aquele que ela não gosta? Olha, eu gosto bastante de todas as atividades, mas em especial eu gosto mais dos exercícios físicos, porque eu sou uma pessoa muito inquieta, eu gosto de estar me mexendo, eu não gosto de ficar parada. Então, exercício de correr, exercício de levantar peso, essas coisas são um dos exercícios que eu mais gosto. Aqueles exercícios que tem que ficar escrevendo, ficar bolando alguma coisa, são os que me deixam um pouco entediada. Porque não é alguma coisa que vai estar mexendo comigo, não é algo que eu vou estar empolgada, me mexendo toda hora, com vontade de fazer. E, pra mim, todos os tipos de atividades são ótimos. Muitos exercitam não só o físico, mas sim a mentalidade das pessoas e desenvolve bastante a capacidade de todo mundo. Pode fazer intercâmbio nesse processo? Bom. É porque a Kailane falou que ela gosta de fazer exercício físico, né? E a atividade intelectual nem tanto ali. Então, de repente, a gente pode fazer um intercâmbio aqui, porque eu estou mais difícil de fazer essas experiências. E aí um incentiva o outro, né? Aproveitar e incentivar, eu acho que é importante isso, né? Essa parte é bem lembrada sua, porque nós temos ela faz parte de uma patrulha, e se tivessem todos os membros da patrulha dela, alguns iam reclamar que gostariam só da parte que é mais intelectual, não iam gostar do físico, né? Essa é uma parte bastante dinâmica da patrulha. A patrulha é formada por vários jovens, né? Existe um líder, e tem um assistente dele, que é o monitor, seria o líder. Deve ter o submonitor, que é o assistente, o que coordena, ajuda ele, colabora com ele nas atividades. E tem os membros da patrulha. E é muito interessante como a patrulha funcionando, cada um exerce uma função e ela consegue fazer só a parte física que ela mais gosta, lógico, ela dá aquelas escapadinhas da atividade intelectual. Mas em compensação tem parceiros dela que querem justamente fazer a parte intelectual. Então, quando você vê uma atividade que está fluindo, uma patrulha que funciona legal, você percebe que os intelectuais já vão para aquelas atividades que são próprias deles, que eles mais gostam, ela vai para mais física, e juntando a química daquilo faz uma coisa muito importante, muito boa, né? Bom, o chefe Gustavo, uma das grandes dificuldades também da criança, adolescente, né, é o trabalho em grupo. Né? Como que é feito nas diferentes etapas aqui do lobinho, do escoteiro, do sênior, esse trabalho em grupo, essa conscientização de que temos que trabalhar em equipe, né? É que nem a seleção brasileira, se só não jogar em equipe não adianta ter 11 craques lá, né? Vamos tomar 7-1 de novo. Então, nos lobinhos, eles são um sistema de matilha que forma uma alcateia. Porque a base deles são a escola do móvel. E aí eles são primos, que são o primeiro da matilha, e o segundo, que é o último da matilha, como se fosse o ajudante do primo. E aí eles todos se auxiliam e fazem atividades. Tem atividades que são individuais, e tem atividades que são em patrulhas ou mesmo em alcateia. Então aí depende de cada atividade. Mas isso daí às vezes a gente influencia para a gente estar chegando naquela... o jovem trabalhar em grupo, né? Principalmente eu que trabalho com o ramo escoteiro, a gente coloca sempre isso, para eles estar sempre unidos e todos fazer tudo, né? Então não é só, ela só não vai fazer só a parte física que ela gosta,
ela também vai ter aquele momento intelectual, vai ter aquele momento de espiritualidade dela. Então a gente coloca algumas situações de patrulha, de o espírito da patrulha influenciar ela em fazer essa atividade em comum acordo. Todo mundo tem que fazer para sair a comida, entendeu? Todo mundo tem que fazer para ter o benefício da uma barraca pronta. Não adianta ela só querer fazer, correr, a atividade de correr, de ser ativa, e chegar no momento de fazer uma comida lá, ela não sabe fazer, porque ela não sabe parar, ficar quieta. Você entendeu? Não adianta isso. Então tem que ter a hora de estar ativo, tem hora que tem que correr, fazer atividade física, e tem hora que também tem que de ficar cegadinho, desenvolver o intelectual. Tem essa questão da fraternidade, né? De espírito, de todo mundo ajudar todo mundo. Aí eu vou perguntar para os dois, né? Para o João Pedro e para a Kailane, como que fica essa cabeça trabalhar isso também, né? De aceitar as determinações, né? As regras que são apresentadas a vocês, né? É fácil isso? Por exemplo, pai e mãe já é difícil quando põe regra na gente, né? Mas a gente respeita, vai aprendendo ao longo do tempo. Agora, essas regras passadas pelos chefes também, né? E durante as atividades. Eu acho certamente correto, porque tem que ter uma disciplina, todo mundo tem que ter, tipo, uma certa hierarquia. Todo lugar tem que ter um tipo de hierarquia. E como eles são nossos chefes, nossos superiores, a gente tem que ter um certo tipo de respeito, a gente tem que obedecer. Se a gente não quer, mesmo a gente pede ajuda se a gente não consegue, algo do tipo. Eles nunca vão entregar a situação de bandeja. Eles sempre vão ajudar, vão dando dicas, principalmente no ramo do escoteiro, que é para exercitar mais a nossa cabeça, para a gente tentar fazer algum tipo de atividade sozinho, conseguir entrar em algum tipo de pensamento com a nossa cabeça que a gente consiga fazer as coisas sozinho. Não que toda vez a gente vai precisar de alguma ajuda. E isso eu acho muito interessante, porque todo mundo tem que ter, tipo, algum dia vai ter que fazer alguma coisa sozinho. João? Eu acho difícil. Porque agora que eu estou me preparando para ir para o escoteiro, tem que terminar um livro, que é o livro amarelo que ensina bastante coisa para você lutar com os jefes no dia da semana. Daí tem que terminar esse livrinho todo e fazer mais uma especialidade. Eu acho muito difícil. Você está com quantos anos? Bom, Então daqui a 2 anos ainda que você vai mudar de... não, ano que vem, porque meu aniversário vai ser na próxima semana, dia 23. Ah, então, olha, parabéns para vocês já, né? O pessoal de casa também já está parabenizando, né? Todo mundo do grupo aí. Então vai ter festa no grupo escoteiro já nesse dia, né? Quer dizer, o ano que vem você já está preparando. Como que você está a sua expectativa aí para mudar a hierarquia sua e subir de lobinho para escoteiro? O coração está batendo já assim, não? Você já fica consultando a Kailane, por exemplo, para saber como que é? Ah, não, porque eu não tenho muito... Contato com ela. Só quando eu soube isso, é que tem um amigo meu que tá passando também, tá ficando cada semana no grupo, daí eu pergunto pra ele umas coisinhas. Conta pra gente que coisinhas que você pergunta. O chefe tá ouvindo, não pode perguntar. Ué, não sei. Se é difícil ficar lá. É difícil ficar lá, chefe? Então já responde. Tem uma coisa que é muito legal. A novidade, né? A curiosidade é que leva desse sabor especial. Né? E daí o que acontece? A gente deixa essa mística, esse escondidinho para apresentar, né? Eles veem à distância as atividades que os escoteiros fazem. Nunca são atividades conjuntas. Então, a alcateia faz uma atividade aqui, o escoteiro faz ali e o sênior aqui. Então, esse fator de a gente não deixar eles conhecerem a história no todo, só uma parte, gera essa situação que é extremamente especial, né? E daí o que acontece? Ao mesmo tempo, a hora que eles entram, eles conhecem pessoas que já fizeram parte da alcateia junto com eles. Então eles se sentem acolhidos, né? Então no ramo escoteiro já existem jovens que são seus amigos.
né? Então, a hora que você vai para lá, você vai se sentir acolhido porque já existem jovens. Daí, essa transição é bastante tranquila, né? Quantos anos tem o Grupo Escoteiro do Ar no Brasil, aqui em Taubaté? Tem 14 anos, 13. Então, ele foi em 2006 que ele veio para Taubaté, né? O nosso grupo, ele é um grupo que migrou de Tremembé para Taubaté, né? Ele começou aproximadamente em abril de 2006 em Taubaté, porém o nosso registro já consta de um grupo de 12 anos, em função isso de 12 anos, porque ele tem a história dele todinha vinda de Tremembé também. E hoje, onde são realizados os encontros, as atividades da rotina? Isso. A nossa sede administrativa, ela fica ao lado do sítio Pau Amarelo, certo? Na saída do túnel. Então tem o túnel, você vindo da cidade, você vai passar pelo túnel, à esquerda já fica a sede do Grupo Escoteiro, bem na esquina assim. Então ali é a nossa sede administrativa. O Grupo Escoteiro, dentro da nossa programação, a gente tem uma coisa que a gente trabalha muito com a parte ambiental. Então você geralmente vai ver a gente fazendo ou atividades sociais, visitando uma instituição, e nós vamos fazer essa atividade com a escola, a gente faz atividade com algumas igrejas, atividades com asilos e tal. E existem atividades que a gente faz com a natureza. Então a gente vai para parques da cidade, o próprio sítio é muito utilizado pelos jovens, e a gente tem aquele passeio que a gente faz. É o chefe Roberto que está ali, é isso? Sim, o chefe Roberto faz parte do nosso grupo. Mandar um abraço para ele, nós fizemos muitos eventos, como por exemplo quando tinha o passeio ciclístico da Estiba, né, da Gazeta da Estiba, do saudoso Tavinho, né, o Grupo Escoteiro já participava. Eu lembro disso, fiz bastante reportagem lá. Com o nosso uniforme lá, o chefe Roberto, sim. O chefe Roberto, ele é o fundador do Grupo Escoteiro do Ar Brasil, né? Ele teve toda essa ideia de trazer o grupo, a formação do Grupo Escoteiro, porque existe um outro grupo de escoteiros do ar, né? Em Taubaté, como eu falei, são 6 grupos ao todo e mais uma tropa autônoma, e 4 grupos são básicos. Se as pessoas olharem pela rua, vê uns que são uniformes caqui, marrom, né? Que são os jovens que são dos escoteiros básicos. Os escoteiros de uniforme azul são escoteiros do ar. E onde estão os dois grupos? Um está no sítio Pau Amarelo e o outro fica dentro da aviação do Exército, né? E o chefe Roberto fundou também esse grupo lá dentro da aviação e viu a necessidade de formar um outro grupo. Daí foi quando a gente montou o grupo do Escoteiro do Ar Brasil. E essa característica de ser escoteiro do ar tem essa ligação também aí com a base de aviação? Tem alguma parceria com as instituições, por exemplo, como a aeronáutica? Como que tem um trabalho voltado a isso? Sim, a aeronáutica colabora muito com a gente em subsídio de materiais, de equipamentos, que são materiais que são dispensados lá, né? E são trazidos para a gente. Mas a parte mais importante que existe são quando eles nos auxiliam em áreas para eventos grandes. Então, por exemplo, a aviação do Exército aqui é muito comum fazer atividades escoteiras lá porque eles cedem o espaço, né? Infraestrutura, tudo esse tipo de coisa. É uma parceria muito interessante que existe com a aeronáutica, e no caso de Taubaté é o Exército, no setor aeronáutico, né? Que é a parte de helicópteros do Exército Brasileiro fica aqui em Taubaté. Então, o Exército aqui ajuda muito tanto o grupo escoteiro que fica lá, como nós também. Bom, o escoteiro, além das ações e atividades cívicas, culturais, né, tem um trabalho voltado ao voluntariado, né, e também no caso de situações de sinistro, né, de catástrofes ou intempéries, né, no caso, né. Vocês já atuaram em alguma situação como essa específica aqui na região? Então, nós colaboramos não pessoalmente em São Luís do Paraitinga, no acidente que houve lá, né, na inundação. 2010, porque o nosso grupo de jovens era muito jovem, né? Mas o nosso grupo foi aberto para a coleta de donativos para essa situação. Quase todos os anos a gente colabora com a prefeitura na coleta, né, na campanha do agasalho, está iniciando, nós estamos em plena atividade agora com relação à coleta do agasalho.
para esse ano. Então, os escoteiros, sim, todos os anos estão envolvidos em atividades sociais, seja patrocinados por instituições particulares que desenvolvam uma atividade, como a gente já fez com algumas igrejas, instituições, organizações não governamentais parceiras nossas, bem como com a prefeitura, com a municipalidade, né? Quando convida, a gente sempre está ajudando, né? E como você falou com aquela relação à corrida, a gente auxiliou algumas corridas já, entregando água, fazendo aquela parte de orientação, e eles são apaixonados por essa tipo de atividade, né? Porque percebe que estão ajudando o próximo. A gente vê na nossa sociedade, não só brasileira, mas como mundial, o esfacelamento das instituições, né? As pessoas cada vez mais acreditam menos, né? Mas o escoteiro parece que não, né? Eu acho que tanto o escoteiro quanto o bombeiro tem uma credibilidade junto à população, né? Ela tem uma credibilidade, como você falou, ela tem mais de um século, né? Então ela é uma instituição bem formada e, se eu posso falar por mim, que é um movimento, é uma instituição que é feita do jovem para os jovens. A gente sempre preza isso. O voluntário, ele está ali, ele só está ali para orientar, né? Para questão de segurança, questão de vidas sociais, né? Mas quem determina, quem faz atividades a partir do escoteiro, do ramo escoteiro, é tudo jovem. Então não tem o jovem, depois de 10, 15 anos que ele está fora do movimento, ele está 10, 15 anos fora do movimento, ou ele volta como voluntariado, ou ele traz o filho dele. Então são pessoas que passaram por um movimento, que acreditam nele, que acabam retornando, né? Muitas das vezes, ou pessoas que já viram, a gente faz algumas ações sociais, acham interessante o trabalho que a gente faz e estão colocando os jovens lá. Bom, a Kailane, ela deu o exemplo aí que ela viu, né, acontecer uma situação e ela quis participar do grupo escoteiro, né? Há também situações em que o pai e a mãe são os mais resistentes, né? A criança quer participar e às vezes o pai e a mãe não quer, porque ou às vezes tem um problema financeiro, ou sei lá, né? Coisa. Como que é trabalhado também essa questão junto à família, né? A importância da atividade escoteira junto à família. Então, com relação à família, ele chamou Nelson porque eu fiz parte da parte administrativa. Então, vamos lá. Com relação à família, o jovem muito interessado, a gente realmente convida os pais, marca um dia, uma hora especial para conversar com esses pais. A União dos Escoteiros do Brasil, existe um processo de sócio carente. Entendeu? Se aquele jovem, aquele pai, aquela família que acha interessante, acha importante, mas não tem condições financeiras, ele vai até o grupo e vai fazer, olha, essa condição é uma situação complicada e eu vou ter que, vai assistir ao sócio carente. O sócio carente, no caso, vai ter todas as atividades, não existe distinção nenhuma com relação ao escoteiro. Participa de todas as atividades, faz todas as viagens, faz todas as atividades conjuntas. O programa que nós fazemos para viabilizar isso é que nós produzimos vários eventos ao longo do ano para arrecadar fundos para exatamente essa situação, né? É conversado entre todos os pais presentes, porque uma coisa que tem que ser deixada bem clara para todos é o seguinte: não é só o chefe que é voluntário. O pai, quando entra no movimento escoteiro, automaticamente é voluntário do movimento escoteiro, porque ele é um colaborador na formação da própria educação do seu filho. Então, se muitas vezes o pai não entende o que é o escotismo, né, ele não vai conseguir o jovem permanecer por muito tempo dentro do movimento. Porque é uma coisa que a gente brinca. O jovem está aqui no grupo e vai fazer um acampamento. E um pai fala, olha, hoje você vai para o acampamento, mas hoje a gente vai no shopping, vai ter uma pizza. Tal. Ele não vai querer brigar, ele vai querer ir com o pai. Daí o que acontece? Se esse pai valoriza essas informações, assim, não é um voluntário, um colaborador para o próprio movimento. Então eu explico isso muito no começo da primeira reunião já. Joãozinho, tá tudo bem? Quer tomar mais água? Quer ir no banheiro? É o ar-condicionado, gente. Aí é normal, né? Tá acostumado. O estudo tá acostumado com a natureza, né? Aproveitar aí o meio ambiente. Aí fica nessa situação. Kailane, os seus pais
tranquilo com essa formação, com esse trabalho? Tem atuado também junto? Aproveita agora para puxar a orelha do pai e da mãe quando não... Sim, minha mãe principalmente é totalmente a favor, porque eu tenho um irmão e sempre, desde que ele era pequenininho, minha mãe sempre quis colocar ele no escoteiro, mas ele sempre rejeitou. Já eu fui diferente. Minha tia, que é uma das chefes do escoteiro, a Adriana, me convidou para ir nessa viagem e eu me interessei totalmente pelo movimento e quis participar. Minha mãe ficou extremamente feliz. Meu pai, como meu sonho é seguir carreira militar, não só como o meu, e o dele também, ele incentivou totalmente, são totalmente a favor. Bom, o João Pedro não precisa nem falar, né? Porque o chefe Nelson já falou logo no começo que a sua mãe deu todo incentivo lá na escola, né, João Pedro? Então os pais também incentivam você em casa muito bem para participar. Aí. Eles falam, faz igual você faz no escoteiro, tudo certinho. E quando você está com preguiça em casa, não quer ir para o escoteiro? Já aconteceu isso? A mais preguiça que eu tenho é colocar roupa. E aí eu incentivo você, pego você rapidinho, já põe de pé. Pronto, tá na hora de ir para o escoteiro. Que dia que você participa do escoteiro? Sábado, todo sábado. De que hora a que hora? Acho mais uma décima. Então não é tanto tempo. Uma tarde não tá bom, né? Mas não parece lá no grupo que ele tem tanta dificuldade. Ele é o mais ativo, né? Não quer ir embora muitos dias porque está com os amigos lá, né? E tem todas as atividades, ele é bastante atuante nas atividades. Isso é muito importante. Bom, falando nas atividades, sábado agora então, aí sábado agora mudou a rotina, né? Ao invés de ser à tarde, vai ser de manhã, né? Que atividades que vão ter, né, específicas no sábado? Então, sábado existe uma coisa que é o seguinte, a educação escoteira do Marilac, a parceria foi feita de uma forma fechada, né? Então vai ser a escola Marilac junto com o grupo escoteiro e uma atividade bastante específica. Serão jogos lúdicos e jogos de desenvolvimento intelectual para que os jovens conheçam um pouco o movimento escoteiro e que a gente participe dessa atividade que vai ser a nível nacional da educação escoteira propriamente dita. Geralmente quando acontece isso, algumas escolas liberam para que as pessoas da comunidade também participem. Mas nessa atividade específica desse sábado será vai ser uma atividade um pouco mais restrita à escola Marilac. Como eu comentei no começo, que as escolas, as instituições que quiserem a parceria do movimento escoteiro podem recorrer a gente lá, que a gente vai fazer uma atividade junto com eles. Né? Vai ter palestra também, né, Gustavo? Isso. Uma palestra que é institucional, assim, explicando um pouco do movimento, para os jovens que estão lá conhecer um pouco mais. Assim, né? Às vezes a gente consegue falar com todos, assim, né? Às vezes é tímido de vir perguntar, as coisas assim, a gente vai estar fazendo para todo mundo um geral, vamos colocar assim, para a gente estar chegando a todos os jovens lá presentes. Essa questão da cidadania também e de saúde vocês têm trabalhado bastante, né? Com essa formação através de palestras, através de cursos, né? Por exemplo, questão de higiene, primeiros socorros, né? Também tem atuado nesse sentido. A gente são as especialidades, né, que a gente tem que chegar à prevenção pessoal, tanto da prevenção pessoal e tanto da especialidade, e tem alguns itens como primeiros socorros, cuidados bucais, e assim, entre muitos outros que buscam essa parte de higiene e de saúde. Né? Então a gente vai dentro de bombeiro, a gente chama enfermeiro, chama médico para vir até a nossa sede, ou marca no próprio dentro do corpo de bombeiro, como a gente já foi algumas vezes, e faz as atividades lá, e eles dão todo um auxílio para a gente estar realizando e educando, orientando o jovem no caso de acontecer alguma coisa, e prevenção de incêndio, assim por diante. João, dessas palestras que você teve, desses cursos, o que você não sabia antes que você aprendeu aí no Grupo Escoteiro do Aro Brasil? Eu nunca tive uma palestra lá, mas eu aprendi bastante coisa, como viver
fora de casa sozinho, sem a mãe, se a mãe estiver trabalhando, se estiver sozinho com cozinhar, por exemplo. Aprendeu a cozinhar já? Ou Olha, bom, já estamos com meio caminho andado, não passa mais fome, né? Pois é, eu tinha um parente aí, com 14 anos, ele ligou pra mim para saber como que fazia café, viu? Então você já está sabendo mais aí. A Kailane também está nesse mesmo sentido, Kailane? O que você teve assim, de aprendizado que o grupo escoteiro te proporcionou e que em outro lugar você não teria? Acampamentos. Eu não sabia nada de sobrevivência, não sabia como montar barraca, não sabia nada, como manter fogueira acesa, literalmente nada. E no meu primeiro acampamento, que foi esses tempos, o chefe Gustavo, junto com a chefe Francine, me ajudaram bastante, me ensinaram bastante coisa, me ajudaram a evoluir algumas coisinhas que eu já sabia. Me ajudaram a, como que eu posso dizer, evoluir um pouco mais o meu esforço. Essas noções são importantes, né? Recentemente nós vimos aí um atleta, né, até bem conceituado, lá no Pico dos Marinhos, né? Sim, sim. Que acabou se perdendo, de repente tivesse uma formação melhor, uma formação escoteira, poderia ter sobrevivido, né? Pelo jeito aí, tá olhando. A gente acompanhou porque alguns escoteiros estavam lá quanto polícia ambiental, tudo que são escoteiros que estavam acompanhando. A situação dele está sendo pesquisada porque foi bastante grave, sabe? Houve bastante situação comprometedora ali, a gente não tem a avaliação certa ainda. Com certeza, uma das coisas que o escoteiro ensinaria ele não andar sozinho, né? Então, há uma atividade fora do seu habitat natural, de aventura, no mínimo 3 pessoas, né? Para se eventualmente acontecer alguma coisa, a gente conseguir se comunicar, né? A gente conseguir se localizar, porque uma pessoa sozinha, ela escorrega, bate a cabeça, ela levanta horas depois e também atordoada não vai saber o que fazer. Então, assim, no escotismo, jamais a gente recomenda que algum jovem ou qualquer pessoa faça uma atividade como a dele sozinho. Bom, então eu gostaria que vocês pudessem aí deixar contatos, né, informações para quem quer participar. Tem muitos pais também, né, crianças acompanhando agora o nosso programa e de repente fala, puxa vida, quero ir lá próximo ao sítio do Capão Amarelo, lá onde funcionava antigamente a Secretaria de Cultura, a lanchonete da Cuca, né? Exatamente. Um abraço ao Lúcio Coelho, que mora do outro lado ali, ó. Próximo. Então, as atividades ocorrem sempre aos sábados, das 2h30 às 5, a partir de nem falou 1h, 1h30 já tem movimentação dentro do grupo, e nunca acaba assim, sempre vai um pouquinho mais, então podem ir lá e diretamente conversar com a gente. Existe um site do Grupo Escoteiro, né, que é gearbrasil.org.br, que é o site que nós temos de comunicação dentro do escoteiro. Existe um processo bastante simples, que é o que acontece. Como nós temos 6 grupos escoteiros pela cidade, e às vezes as pessoas, para virem até o Grupo Escoteiro do Ar Brasil, existe uma dificuldade de deslocamento, né? Então o que acontece? Nós temos unidades em Quiririm, nós temos dentro do Parque Municipal, ali como que chama? Jardim das Nações, temos aqui o nosso, que é do lado do sítio do Capão Amarelo. Então existem vários lugares que estão praticamente dispersos pela cidade inteira. São núcleos? Isso? São núcleos, exatamente, né? E daí o que acontece? Cada um desses endereços, as pessoas vão em qualquer site de busca e colocam Escoteiros do Brasil, São Paulo, né? Daí seria aqui, e lá ele fala assim, qual é o grupo escoteiro mais próximo da sua casa. Daí, através desse processo, você consegue escolher, conhecer um grupo próximo da sua casa. Do Grupo Escoteiro do Ar Brasil tem um diferencial. Nós somos, aqui na cidade, o Grupo Escoteiros do Ar. Então, existem vários jovens que ficam bastante curiosos para saber o que os escoteiros do ar fazem, né? Então, qual é a nossa situação? Nós estamos ao lado do sítio Capão Amarelo, aqui em Taubaté, já ali na saída do túnel, né, bem próximo mesmo.
E o que acontece? O que o escoteiro do ar faz de diferente do básico? Nós fazemos tudo o que os outros escoteiros fazem e nós acrescentamos alguma coisa, que é a parte de astronomia, que é a visita a grupos, a instituições de aviação, Aeroclube de Taubaté, a gente visita como a atividade. Jovens, dependendo que o pai autorize, conseguem entrar em aeronaves, fazer voos, né, panorâmicos, esse tipo de atividade, e conhecem um pouco da parte técnica, né? Então hoje nós temos a Escola de Ciências Aeronáuticas aqui em Taubaté. Muitos dos nossos jovens saem do grupo escoteiro e vão participar dessa escola porque gostaram dessa atividade. Hoje nós temos um jovem que é piloto, então isso deixa a gente bastante... Um é piloto civil e nós temos um piloto na AFA também, né? Então, são jovens que gostavam quando criança e o escoteiro é a base para começar. Quer dizer, literalmente vocês aí foram um mosquitinho azul na vida desses jovens, né? É um mosquitinho do bem, graças a Deus. Né? Com certeza. Bom, chefe Gustavo, suas considerações pra gente... Tem 5 minutos lá, ergueu a placa, não é o árbitro, não é o quarto árbitro, mas é o Jardim. E as pessoas que querem, se interessaram por alguma atividade dessa que a gente comentou aqui, alguma coisa que se identificou, procure uma unidade escoteira local, procure uma unidade escoteira que esteja mais próxima, seja ela do básico ou seja ela do ar, mas que faça parte do movimento, que a gente é uma grande fraternidade. E que, igual eu comentei já, por experiência própria, eu já tive retorno disso. Né? Isso, posso falar por experiência, né? Tive retorno do que faz a diferença no movimento. Né? Só basta você aceitar e você querer. Kailane? Que os jovens tenham mais curiosidade sobre o movimento. É um movimento muito interessante, é um movimento rígido, mas ajuda bastante, principalmente quem quer seguir carreira militar, esses tipos de coisa. E que venham bastante pessoas participar do nosso movimento. João Pedro Gouveia. A gente fala um pouquinho aqui que a gente faz, mas eu vou falar tudo para a pessoa ter interesse e ir lá conhecer. Então, gente, você que tem interesse para conhecer, como disse o chefe Nelson, né, só colocar ali no Google, né, escoteiros no Brasil, Taubaté, o mapinha já vai direcionar você mais próximo da sua casa. Quero dar um recadinho aqui antes de acabar, né? Agora, dia 17, ali na Estação do Conhecimento, vai ter a palestra gratuita chamada Da Música às Finanças, Matemática, Linguagem do Universo, né? Então faz parte aí do calendário da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira. Vai ser na Estação do Conhecimento, que fica ali na Praça Dr. Barbosa de Oliveira. Nós convidamos aqui o Rodrigo Teixeira, né, França, o diretor-presidente, para poder falar também sobre o assunto. Creio que teve alguma dificuldade para chegar, mas então todo mundo convidado. E os universitários aí têm a certificação, né, quem é da área também, para poder depois apresentar, né. E a palestra é gratuita, acho que isso é importante, a educação financeira, a gente saber, né, para não meter os pés pelas mãos, que nem fazemos aí, às vezes ficamos com o bolso furado com 5 dias depois que recebemos, né. Então, é só um recadinho para vocês. Quero agradecer a vocês novamente aqui, né, os representantes do grupo de escoteiros do ar Brasil aqui em Taubaté, né, e que o evento seja bem sucedido, né, e possam também fazer mais e mais eventos aqui em prol da nossa juventude, da nossa infância também. Bom, então, gente, estamos indo embora, agradecendo ao Jefinho, a Claudinha e toda a nossa equipe nessa terça-feira, dia 15 de maio de 2018. Amanhã estou de volta ao vivo aqui em cores, junto com você. Uma ótima noite, até amanhã.